Né? Porque antes da gente começar, e a gente vai falar do seu livro hoje, e estamos aqui celebrando a Amazônia, sim, juntas, de uma nova perspectiva, e hoje eu queria falar de Amazônia e de toda essa grande magia, de uma forma diferente, de outro lugar, sem estar muito triste, sem lamentar, um dos lugares mais escuros que eu conheci na minha vida, mergulhando no rio Tapajós. Incrível. Me deu uma coisa assim, eu falei, nossa, que escuro, não dá para ver nada aqui, né? Então foi uma coisa assim muito incrível, esse escuro e desconhecido que eu conheci aí nesse lugar onde essa sua viagem começa. A gente vai conversando, e aí o que você for falando, que eu tiver aqui para ilustrar, eu vou passando. Interessante você trazer, né, o rio como um lugar do mergulho no escuro, né? Porque, assim, cada rio da Amazônia tem uma cor, tem uma densidade de água, tem uma alma, tem uma natureza. Então, por exemplo, a gente tem 3 rios aí na região que eu conto no meu livro, Um Lama Tibetano na Amazônia, que eram os 3 rios que a gente trabalhava com Saúde e Alegria, já em 1989, que é o rio Tapajós, que você conta, né, da sua experiência, o Arapiuns, que é um rio assim, conheci também, um caudaloso e lamacento rio Amazonas. O rio Amazonas, ele é lamacento, ele é cheio de vida, ele é cheio de carapanã, ele, sabe, é mais difícil, ele é muito... ele tem uma correnteza muito forte. Outra personalidade, né? Outra personalidade. Aqui. Coloquei mais ou menos onde estamos, né? Na floresta, a floresta do Nacional do Tapajós, que está marcada aí, né? Ela é justamente, também sai de Santarém e é o rio Tapajós, que a gente chama ele é esmeraldino, ele é verde. E o rio Arapiuns, ele é dourado por dentro, na superfície ele é preto, e é tipo cor de Coca-Cola, porque ele é mais estreito, então todas as folhas, a vegetação que vai caindo, né, no rio, ele tem ele é meio muito nutriente que tem ali, sabe? E o que foi fascinante, né, de conhecer na Amazônia foi justamente essa ligação das pessoas de lá com os rios, com as árvores, com os bichos, cheios justamente de amor, cheio de valor, cheio de magia, de intimidade, de aconchego, de sutileza. Isso, quando eu conheci, já a primeira vez que eu fui para a Amazônia, foi muito transformador. Fez muito bem. Isso que você está falando, enfim, muita sabedoria aí. Sua também de observar tudo isso, né? E talvez comparar com aquilo que para a gente é tão diferente, essa não intimidade com coisas tão naturais, né? Esse medo que eu senti com o rio, poxa, é um rio, mas eu me achei numa vulnerabilidade incrível mergulhando num rio, que eu abri os olhos lá no fundo e era muito escuro. Tem peixe, tem tucunaré de sei lá quantos quilos ali dentro. Meu, é que a gente não pode achar que para não ter medo precisa não ter perigo. Que profundo. Porque você não vai achar um lugar sem perigo na existência humana. Qual é o lugar sem perigo? Não, eu estou sentada no sofá da minha casa,
entendeu? Tudo trancafiado e eu estou fora de perigo. Você é capaz de dizer isso? Não, porque não sou. É propriamente o meu pior inimigo, para começar. Exato. Poxa, imagina se você está na sua própria casa, com tudo trancafiado, sentado no sofá, e começa a imaginar todos os perigos ao qual você está submetida. A falar dos perigos que vêm dos elementos. Os terremotos, as enchentes, os furacões, né, os elementos, a falta de ar que pode dar. Ou seja, você vê como essa questão da ligação com os elementos é tão interessante, porque a gente não precisa nada externo, a gente já é elemento, a gente já é feito de elementos, a gente já pode ter uma constipação e ficar enfesado a ponto de morrer, como já vimos pessoas que são hospitalizadas por causa disso. Então, assim, exigir não ter perigos para poder se aventurar não é uma exigência cabível, porque não vai chegar esse momento. Por isso que a gente foi para o circo, e depois para a Amazônia, e depois... E aí, olha que incrível. Aí, muito que bem, eu passei um ano lá na floresta, né, trabalhando, Eugênio Scanavino, Caetano Scanavino, fazendo circo na floresta, tudo que eu conto também no livro, muito interessante. Chego em São Paulo e falo, bom, deixa eu voltar aqui para meus assuntos, né? Complexo de Édipo, pai, mãe, problemas, né, de adaptação, de me legitimar, de ser autônoma. Deixa eu voltar aqui para não me resolver lá, mas me resolver aqui, para eu ter uma paz real dentro de mim. E aí eu comecei a ser massagista. Era uma coisa que eu já tinha essa formação. Comecei a ser uma massagista que tinha certos dotes também com a psicologia, que já era formada em psicologia, educação, que eu já tinha sido professora. Nessas, eu, um dia, indo fazer massagem, me deparo, chego no Centro de Dharma, de São Paulo, 1991, e conheço um lama tibetano, que põe os pés no meu colo, quando sabe que eu sou massagista, e a primeira experiência que eu tive com ele foi de massagear os pés dele, que é um pouco essa imagem aí, eu aqui atrás dele, que você colocou aí na nossa conversa, né? Que era essa grande intimidade de corpo com um mestre, que depois eu fui descobrir ser um mestre alquimista realizado, que significa que tem um corpo mais trabalhado nos seus 5 elementos, que já lida com essas nossas questões de uma maneira muito diferente, já lida com o medo de uma outra maneira, com a avareza, com a ignorância de um outro jeito, e, por incrível que pareça, muito acessível, e que me deu e nos deu, porque isso não aconteceu só comigo, aconteceu com grupos de pessoas, e segue acontecendo com grupos e grupos de pessoas que estão tendo iniciações, que estão tendo contatos com novas informações, ou informações ancestrais, mas que têm um poder, né, de transformação, e me empoderou para levá-lo para a Amazônia. E, com isso, aconteceu essa história mágica, que foi um lama tibetano, sabe, lá dos Himalaias, vir para São Paulo, encontrar o herdeiro da linhagem dele no Brasil,
que é o Lama Michel Rinpoche, que hoje tem mais de 40 anos, e segue esse mesmo trabalho, e irmos todos para a floresta amazônica para realmente conectar, juntar. O que quer dizer conectar, né? Conectar, nesse caso, é unir, é fazer o contato, é tornar esse possível, é desfragmentar, é sair da polaridade. Separação. Trazer o equilíbrio. Exato. Trazer então, a cura. Conectar, trazer a cura, Lígia. É muito bonito, porque quando eu estava pensando nesse nosso papo, é isso, né? Trazer para integrar. E aí, o que acontece? Acontece um bem-estar inenarrável quando você se sente o todo. E existem vários níveis, né, para isso acontecer. Eu acho que toda a dor, toda a separação, e a gente falando de Amazônia hoje, acontece por essa sensação de desfragmentação. E quando a gente tem um momento de relaxamento, de conexão, sozinho ou em grupo, e a gente se sente parte, parece que o download, assim, vibra completo e você está bem. E você consegue se sentir em paz, de verdade. Eu acho que é nesse lugar da união que você se sente bem. Essa é a minha experiência. É a sua experiência e fala desse caminho que eu estou dizendo também, quando a gente segue um pouco essa portinha escura e a gente consegue, né, atravessar o medo, né, do desconhecido, do escuro, do que vem pela frente, do futuro, e olhar realmente de uma maneira iluminando, o nosso próprio olhar ilumina o que nós enxergamos, porque nós podemos também observar e ver a positividade inerente que existe, mesmo que ela não esteja manifesta, mesmo que esteja só latente, que esteja obstruída, obstaculizada. Se você passa e começa a ver essencialmente, né, e iluminar, você vai começar primeiro a olhar as outras pessoas de uma maneira muito mais potente, as outras pessoas estão, a gente é muito parecido, mesmo muito parecido justamente nessas essências, né? Essas essências do que nós não sabemos e daquilo que sabemos, tão pouco que sabemos. E aí, quando você passa, né, do primeiro chakra, vamos dizer assim, que é o chakra do medo, para um segundo chakra da generosidade, da abundância, do orgulho divino, onde você realmente os outros fazem parte do seu universo, as outras pessoas têm muita importância, fazem parte do seu universo e elas são super importantes, aí a vida muda, sabe? Porque não é mais só sobre o que eu vou dar para mim mesma, é o que eu vou promover para as outras pessoas, é o que eu vou comungar, é o que eu vou participar, como é que vai ser esse universo nosso que a gente vive, compartilha, tem compromisso, e aí, de novo, né, a gente vai para a Amazônia, que é um lugar que tem um potencial de ofertar para o mundo
saberes fitoterápicos, ainda não catalogados, saberes ancestrais, culturais, que agora estão sendo revelados, de civilizações de 12.000 anos antes de Cristo, como floresta. O saber de que a floresta amazônica ela é resultado de um manejo ecológico, ela não é simplesmente natura originária, não, ela é uma natura que vem de uma interação generosa entre todos aqueles elementos. E aí eu pus a foto um pouco dos elementos, Deb, que eu acho que a gente pode simplificar um pouquinho para quem está nos ouvindo, para entender do que se tratam os 5 elementos. Tá. Os elementos da tradição ocidental são a terra, a água, o fogo e o ar. 4 elementos. Se você for na astrologia, você vai encontrar os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Você vai, então tem os signos de ar, eu, geminiana, signos de ar. Você, qual que é teu signo? Libra. Libra, também é ar. Mas tem aí os taurinos, signo de terra. Temos os arianos, signos de fogo, né? E assim por diante, né? Temos os piscianos, signo de água. E aí, o que são os elementos? Eles são os nossos formadores, a mínima partícula que nos forma e que forma o ambiente. Nossa, e todo o resto em volta. Tudo que existe. E isso em todas as tradições, né? Isso se trabalha. Por quê? Porque a gente está sempre às voltas com os elementos. Quando a gente vai fazer uma comida, nós estamos acendendo o fogo está cozinhando, né, através da água, que, por sua vez, tem toda uma lógica, né, desse funcionamento desses elementos. O que aconteceu quando... Por que nessa imagem que você colocou aí, Lígia, existem 5 quadradinhos e não 4, que seria o amarelo, o elemento terra, o vermelho, o elemento fogo, o azul, o elemento água, e o verde, o elemento vento, tem esse elemento interno aí, que é o elemento espaço. É um 5º elemento. É a 5ª essência. É uma 5ª essência, mas também é o que dá o suporte. E quando você pensa no espaço, isso em termos tântricos, em termos do budismo tibetano, você está falando não só de um elemento, né, um 5º elemento, mas também de um espaço que é como realmente o espaço entre as coisas, o espaço que existe, por exemplo, dentro de uma molécula, dentro de uma célula, dentro de um computador. Quanto espaço cabe dentro de uma memória de computador? Isso é espaço. Quando eu conheci o Lama Gangchen, e eu já vinha desses estudos de alquimia e do circo, dos 4 elementos, ele introduziu este elemento espaço. E como curadora, como terapeuta, isso me interessou demais, porque eu fui vendo que havia uma maneira de trabalhar efetivamente com o espaço. Vou te dar um exemplo, né? Vamos dizer que eu estou confinada num reality show. Estou ali confinada num reality show. Um espaço da realidade do seu espaço atual. Uma realidade controlada, minúscula, extremamente ameaçadora, porque está baseada na lógica da exclusão, da eliminação, né? Então, há sempre um grande medo rondando,
o que pode acontecer? O elemento espaço pode ir ficando reduzido, eu me senti oprimido, pequeno, ameaçado, esmagado, diminuído. Aí a isso eu somo a ideia de que existem milhares de pessoas me vendo e não gostando de mim, ou milhões. Tudo isso é opressor. Opressor por quê? Porque todo o meu universo vai ficando povoado por fantasias, medos, projeções. Isso, e aí vem uma metodologia, né, que fala, você pode colocar isso para fora de você, perceber que isso está fora de você, é do outro, é da sua produção mental, e ir se esvaziando, jogando tudo isso no espaço e parando de carregar e ir realmente tendo um espaço mais vazio. Que maravilhoso isso, um espaço ilimitado, que de fato existe. Que de fato existe. Claro que se você está num ambiente externo que te mostra isso, como é a Amazônia, por exemplo, você está num rio que você não vê a outra margem, que o céu, nem é o céu o limite, você consegue, talvez, fazer essa conexão, essa interdependência de uma maneira mais facilitada. Talvez, assim, vou só falar uma coisa que pode ser uma besteira. Nesse ambiente amazônico, para quem é cria desse ambiente, né, os povos tradicionais, talvez, eles têm talvez uma dificuldade até de encontrar a sua própria identidade perante essa vastidão. Estava estudando isso outro dia, sobre justamente o conceito de eu, né, como um conceito de eu, que é formado na nossa cultura, na nossa sociedade, por essa relação familiar que nos diz quem somos, né? Mas não é a única forma de constituição do eu. É a forma ocidental, atual, em voga na nossa cultura. Muito provavelmente, existem culturas em que a constituição do eu se dá de um outro jeito, não dessa maneira, né, da identificação através do comportamento e da mirada e do olhar da mãe, do pai, né, dos pares. Como você disse, pode ser que se constitua de outra maneira. Eu vim agora da Mongólia, tive a chance de estar na Mongólia, e conviver com os povos com pouco tempo, com os povos nômades, com os nômades. Tem outro tipo de vivência. Lá, as estepes, elas não têm cercas, os espaços não são cercados, os animais têm donos, mas eles andam em bandos, e eles que levam os nômades com eles guiam. Então, provavelmente, né, a constituição do eu, como você está dizendo, pode se dar de uma maneira muito diversa do que a nossa. Por que não, né, Lígia? Porque o nosso modo de ser, ele é privilegiado, ou ele é Não, não é. É porque é muito difícil você olhar o mundo com o olhar do outro. Então, é a nossa única referência. Mas, obviamente, que não é. Olhar, né? Olhar, por exemplo, né, com o olhar de uma borboleta. Vamos olhar o mundo, então, aqui, com um corpo de arco-íris? Fala um pouco do corpo de arco-íris. Como eu entendo o corpo de arco-íris, é a nossa manifestação no campo, não da matéria mais grosseira, mais densa,
mas a nossa manifestação desde um olhar sutil. O que quer dizer sutil? Né? Sei lá, eu estou aqui olhando essa luz, por exemplo, né? Que está aqui, ó, na minha frente, né? Ela não é exatamente palpável, né? Pegar ela, mas ela existe, né? Assim como o nosso corpo, ele emite também, né? Uma vibração, ele emite a própria sonoridade. Então, a gente tem uma mania de tentar colocar a única forma, como você diz, olhar com esses olhos materiais, uma existência que ela, já por si só, ela tem manifestações de outra ordem, às vezes mais leves, invisíveis. As emoções, por exemplo, elas são extremamente causa de praticamente tudo que acontece nesse planeta, né? Vem das emoções. No entanto, elas só são perceptíveis, né, nas suas manifestações, modo como elas se fazem aparecer, se revelam. O corpo de luz, né, que o Tantra propõe que nós sejamos praticantes, é poder nos visualizar não na nossa forma material, mas nos sabermos também na nossa forma mais sutil, que é a nossa forma de luz. Os nossos elementos, sabermos que somos ar. Nós somos, imagina, 10 minutinhos sem ar, já não somos. Nós somos. Nós temos um corpo prânico, né? Que a gente interpreta como ar, como espaço, mas nós somos isso de fato, é o que você está falando. A gente vive com eles e não vive sem eles, né? Porque nós somos integrados. Nós somos feitos, por isso que você perguntou os elementos, nós somos os elementos. Nós somos os chakras, nós somos. Sabe que eu fico pensando assim, tantas coisas que a gente estuda, né? A gente estuda e a gente tenta falar e não para de falar, para chegar naquilo que é o real. Aquilo que é não consegue ser dito, consegue ser representado. A gente está aqui, né, Lígia, fazendo um esforço incrível, delicioso, e porque, né, aí depois a gente vai descobrindo na vida que essa aproximação daquilo que é a delícia da vida, que nos escapa, né, o tempo todo nos escapa, mas nem por isso a gente não está fascinadamente tentando chegar perto, e tão perto que a gente possa descrever, né? Mas é sempre tentativa. Porque, no final das contas, é o espaço. O que é o real? É o espaço. E o que é a vida se não é tentar? Afinal, é isso. A gente está aqui para isso. Se a gente não sei sabendo, talvez a gente nem precisasse dessas experiências todas, na verdade. É verdade. Eu acho que a gente vê, às vezes, pessoas muito sábias, muito silenciosas, né? Que elas pararam um pouco de tentar, né? Porque elas já talvez estão tendo uma experiência tão intensa, né? Com o real, assim, que esse esforço, né? De ser tradutor e de ser criador, né? Não está fazendo mais a causa de movimento, não as causas mover-se. Eu te digo que eu estou muitíssimo longe disso. Continuo interessadíssima, né, nessa tentativa de dar expressão. Então, todo o meu trabalho, e isso vem, sabe, contando um pouco, né, do Corpo de Arco-Íris e do grupo que a gente
formou para levar o Lama Gantchen para a Amazônia, que a gente criou um grupo, né? Isso, da ASHA, né? Vamos falar um minutinho da ASHA, que é muito importante. A ASHA, Associação de Artes Curativas, Himalaia, Amazônia, Andes, nomão, né? Mas que tem, de fato, esse nomão, ele tenta contar essa história mesmo, né? Deixa eu contar essa história aqui, desse slide. Esse slide que é os Himalaias, né? O Oriente vindo para o Ocidente se comunicando com o Oriente, essa ponte, né, de duas vias de Oriente e Ocidente, sendo que a nossa força originária se encontra muito forte nos povos originários da Amazônia e nos povos originários dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que, por sua vez, possuem essa grande conexão com a natureza dos próprios elementos, com a natureza da magia, da espiritualidade muito próxima da natureza, e esse encontro, né, entre esses saberes que nós inventamos esse grupo para propiciar isso, para o maior número de pessoas possível, e sempre, né? Esse grupo maravilhoso, deixa eu fazer um jabá, que promove viagens incríveis para todos esses lugares, Amazônia, Bahia também, que foi agregada, um puxadinho da ASHA, né? A Casa Xingu, né? A Casa Xingu. Fomos juntas agora para Borobudur brasileiro, aqui em Cruzilha, também, muito legal. E eu ia botar uma foto aqui, mas esqueci desse lugar tão especial também, que eu tive uma visualização do espaço e do curador muito importante lá, muito legal. Compartilha, Lígia, um pouco. Porque a gente está no topo de uma construção humana, né? Borobudur brasileiro é uma réplica do templo que existe na Indonésia, cheio de relíquias, cristais dentro, e ele tem esse formato de pirâmide, tem várias pirâmides uma em cima da outra, e quando você chega lá em cima, o convite é justamente esse, é você sentir que aquele lugar é um espaço de proteção, cura, expansão de consciência trazida de Borobudur, da Indonésia. Então, é uma energia, assim, de estamos aqui por você. Eu acho bonito demais isso, quando a gente vê que a gente pode realmente criar pontes com seres invisíveis. Senti demais isso, essa presença, assim... Eu tive um momento que eu tive que tomar uma decisão, eu falei, poxa, será que eu vou me manter assim em cima do muro o resto da vida? Sabe? Pode ser que exista, pode ser que não exista, né? Esses seres invisíveis, tudo imaginário. Daí fui estudar, né, psicanálise, tudo isso, para dar conta de outros problemas que eu fui tendo na vida, clínicos, né? E no final, a psicanálise também não está preocupada em desmontar isso, né? Não é sobre isso, mas eu tive um momento que eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu vou realmente aceitar o meu modo particular de enxergar esse espaço, de enxergar esses seres, de estar aberta, e a minha vida ficou muito... colorida, esfuziante, rica. Sabe? Que é isso que você falou no início da nossa live. Não vamos olhar com peso, com negativo, aí vamos nos queixar, sabe? Porque quanto mais a gente se queixa, quanto mais a gente reclama, mais a gente reitera, insiste, sabe? Persiste na falta de luz que está. De luz no sentido disso, dessa
manifestação energética sutil, maravilhosa que somos. Cara, nos piores momentos da nossa vida, às vezes a gente vivencia a maior luz. Já reparou isso? Tem os momentos mais... uma vez, eu tive, assim, eu sofri uma violência tremenda, sabe? Assim, de um homem, uma situação dessas de violência contra a mulher. Quando eu consegui sair dessa situação, eu me sentia, assim, sustentada por, sabe, por seres maravilhosos, por uma lucidez, por uma gratidão, por uma habilidade que eu tive de lidar com a situação. Era um momento horrível, mas esse é um momento horrível, mesmo nesse momento horrível, eu podia justamente iluminar com os meus próprios olhos. E eu acho que esse é o convite, né, Lígia, quando você faz um retiro urbano. Sabe, a vida urbana pode ser iluminada pelo sujeito que está vivendo isso, porque é a vida do sujeito que está acontecendo, é a vida da gente que está acontecendo. A gente está vivendo nos piores e nos melhores e nos nem tão engraçados e nem tão emocionantes momentos, é a nossa vida que está acontecendo. Se a gente ficar mortificado, a gente está matando o arco-íris que somos. Eu ia terminar, que eu sei que você tem horário, te perguntando justamente isso que você acabou de falar. Minha pergunta para você era: vamos comemorar ou vamos reclamar? E como viver perante tanta indignação de injustiças que a gente vê? Aqui eu estou falando direto desse momento, dessa conexão com a Amazônia, mas eu acho que você já respondeu. Eu acho que eu encontrei essa resposta quando o primeiro trabalho profissional que eu tive, de carteira assinada, eu fui ser a palhaça Abobrinha no projeto Saúde e Alegria. Essa conexão de saúde e alegria, ela é fundamental. E nada é mais subversivo do que a alegria. Porque a alegria, ela subverte a opressão, ela subverte a incredulidade na nossa natureza humana, ela subverte toda essa capa de medo pesada que oprime as pessoas para deixá-las realmente sem entrar na portinha escura do circo que está lá do outro lado. Que quem tem medo não está alegre. Quem tem medo está tomado. Todo espaço está tomado pelos seus fantasmas. Eu acho linda aquela imagem, Lígia, da Branca de Neve de 7 Anões, quando ela está na floresta, que o caçador não mata ela, mas larga ela na floresta escura, e que ela tem um pesadelo de horrores, de bichos, aquilo é o espaço mental totalmente amedrontado. Aquilo serve, sim, a interesses não vitais, não revolucionários, não amorosos, não amazônicos, não confiantes de que a gente tem dentro de nós a vida. E, então, assim, o saúde e alegria, para mim, é realmente assim, o trabalho que mais conta sobre a Amazônia, que mais conta sobre como a gente deve encarar com muita responsabilidade os problemas que existem, mas não nos identificando com os problemas, e sim nos identificando com o lado luminoso da solução dos problemas. E aí é a dança, entendeu?
É dança das Daquines, e a mulherada tomando aí, né, à frente, falando, chega, não vão me oprimir, não vão me calar. A gente tem o nosso lugar aqui. A Amazônia é totalmente feminina, feminista, porque as mulheres que cuidam e que tomam conta, né, das crianças, da lavoura, da comida, Então, acho que tem muito trabalho, com muita alegria para ser feito. Eu assim, deixo um recado positivo também para quem ouviu a gente até aqui, para nós duas também, para que a gente consiga acreditar nesse mundo interno, porque é do nosso mundo interno que a gente pode cuidar. Do nosso mundo interno cuido eu tenho a Amazônia dentro de mim, posso fazer o retiro urbano que eu quiser, e eu me curando, e eu integrada com os elementos, escolhendo ser saudável e alegre, eu vou conseguir ter uma interação com o mundo e contribuir de uma forma positiva. Então, tudo isso que a gente vivenciou aí fora, né, mostrando essas imagens lindas do arco-íris, do rio, do espaço, é tudo dentro. Está tudo dentro. E eu agradeço muito ter você do lado de fora, com o meu espelho, me ajudando. Porque depende também da gente tentar. Porque se o outro vê a gente tentando ser feliz, equilibrado, eu acho que é um estímulo também para o outro tentar junto. E todos nós vamos melhorando assim. E você sabe, não quer dizer que estar bem, estar curado, estar alegre é não ter problemas, nem não ter obstáculos, e não ter dificuldades, ou não poder chorar, ou não poder reconhecer a angústia, a tristeza. Não é isso. Ou não morrer. Você sabe que o meu livro ele se chama O Caminho da Alegria. Né? Depois, claro, ele era uma história sobre um lama tibetano na Amazônia, era mais interessante que se chamasse um lama tibetano na Amazônia. Mas porque a alegria, eu tive uma experiência com o rabino me falando da importância de, na hora que eu estava acompanhando meu pai na morte, estar alegre. Isso é alegria. Alegria é você, sabe, estar vivo. Cara, Ela tinha 93 anos, estava indo para uma aventura que ninguém sabe, os lamas sabem, mas eles sabem, a gente está aqui aprendendo. Ele estava indo para a aventura dele, para a aventura. E meu pai era uma pessoa maravilhosa, ele falava assim, logo saberei. Falava sobre a morte, eu logo saberei. Ele era uma pessoa muito intelectual, mas muito espiritualizado, e estava na frente da morte, sabendo que ia morrer, falando da morte, organizando a própria morte dele, muito consciente, e ele olhava para mim e falava, Débora, logo saberei. E meio assim, entendeu? Ele agora sabe, eu continuo sem saber. Mas o rabino, né, falou da importância de estarmos alegres nesse momento. Então, é dessa revolução, Lígia, que a gente precisa cuidar. Revolução da alma, uma alma que sustenta, sabe? Essa existência, a nobre existência, né? Das guerreiras, né? É isso. Obrigada, minha querida, minha queridíssima, obrigada pelo espaço, viu? Obrigada pela conversa deliciosa. E a gente está tecendo, sempre a gente está tecendo, né? Uma tapeçaria assim, né? Como esse arco-íris aqui que continua, né? Ele está sendo tecido, né? Ele continua, né? Nos inspirando a descobrir novas coisas, tá? Obrigada de coração. Muito bom, eu também adorei tiver um momento do dia para falar dessas coisas tão enriquecedoras, tão gostosas. Muito especial. Eu vou colocar também os links de quem quiser saber mais sobre o seu livro, o seu trabalho, Psicologia da Fama, Rio Aberto, que depois, né, queria saber mais também, porque eu não conosco ainda.
Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Boa, boa. E vamos fazer outra viagem juntos, hein? Juntas. E ano que vem, vamos para a Amazônia. Ai, que legal. Vou divulgar no Retiro Urbano. Tá. Pode, a gente ainda está ajeitando se vai ser abril, fevereiro, ainda estamos... Não, fevereiro não posso, abril. Então, eu quero que seja em abril para a Lama Caroline vir com a gente. Legal. Quero te contar depois da nossa lama maravilhosa. Ai, que incrível! Se isso for um projeto, já vou me programando. É sim, super é. Santarém? Então, um beijo, Lígia, e muito obrigada. Viva o Retiro Urbano, viva o retiro, né, interno, né? Viva o nosso espaço interno. Espaço interno aqui, né, para cuidar. E aí, quando a gente cuida do espaço interno, a gente também já reconhece, né, o espaço externo também, que é sempre essa comunicação. Isso é muito interessante, a gente depois pode continuar falando a respeito. Vamos, a gente está tecendo, aí tem pano para manga, muito. É isso aí. Obrigada, Li.